que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Bom, antes de começar a trazer as notícias, eu venho te lembrar que amanhã eu vou estar fazendo o sorteio das 4 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet, beleza? Essa semana minha foi muito corrida, mediante as 2 idas ao CT, o jogo ontem em São Januário e também agora o podcast. Inclusive eu vou gravar daqui a pouquinho com meu amigo Paparazzo Rubro Negro no nosso canal lá do podcast. Então amanhã sem falta vai estar rolando o sorteio, tô dando uma satisfação pra galera do porquê atrasou um pouquinho. Eu falei que o sorteio seria no começo da semana, beleza? E agora vamos começar o vídeo aqui, não ia nem falar disso, sobre a situação do Kardec, porque o que eu tinha de informação eu já dei, mas acabou de sair alguma informação dos companheiros do Vascaínos.net, eu gostaria de esclarecer uma situação aqui. Uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que as pessoas entendem. São coisas diferentes, até porque cabe interpretação de texto. Vou só refrescar, porque algumas pessoas não entenderam direito. Primeiro, a informação que a gente deu aqui no canal foi a seguinte, de que ele está no Rio de Janeiro, matriculou as 2 filhas no colégio aqui na Barra da Tijuca, quer permanecer por aqui, teve uma proposta, não revelou a equipe qual era, do Rio de Janeiro e uma do Sul, tinha acertado, aceitado essa proposta aqui do Rio, mas o negócio não foi à frente. À época, ele estava ainda vinculado à equipe chinesa, ele viria por empréstimo, mas eles não conseguiram fechar tudo dentro da janela. A janela fechou. Pouco depois, ele acabou acionando o ex-clube dele na FIFA por atraso de salário, rescindiu o contrato, ficou livre. Mas a janela fechou e essa equipe que ele já tinha acertado desistiu da negociação. A gente ficou sabendo que a equipe que tinha feito a proposta foi o Botafogo. Em momento algum, o Kardec citou o nome de equipe. Então, estou refrescando aqui. E aí, obviamente, eu fui procurar saber se havia interesse do Vasco. E eu bati um papo com o Carlos Brasil a respeito da situação. E ele disse que à época, não agora, à época, lá para abril ainda, nós já estamos em junho, o Vasco deu uma sondada para saber a situação, como é que ficaria e tal. E ele falou que os valores assustaram. E o Vasco falou, bom, nesses valores para a gente não interessa. Em momento algum foi falado em valor. Em momento algum foi falado em valor. Eles nem abriram negociação porque acharam os valores altos. E o Brasil falou, ó, com esses valores, acho que ele vai ter dificuldade de acertar com qualquer equipe aqui no Brasil. E eu fui ao Botafogo, uma fonte minha, importante, confiável. Falei, bom, vocês estiveram próximos de anunciar o jogador, eu queria saber como é que está a situação, porque ele está livre no Rio agora. O Botafogo deve voltar à carga agora? Essa pessoa me disse, Diego, muito pouco provável. Acredito que não. E, bom, a informação que eu tive no Vasco foi de que acharam os valores muito altos à época. Inclusive, as equipes com mais grana no futebol brasileiro teriam até mesmo dificuldade de acertar pelo valor. Sabe me informar qual foi o valor? E essa pessoa foi checar o valor e me informou que, à época, isso em abril, a pedida teria sido ali na casa de R$1 milhão. E aí saiu a informação em alguns lugares que eu vi, chegou para mim, de que o Kardec estaria pedindo R$1 milhão agora, nesse momento, em junho, para poder voltar ao Vasco. Realmente, isso não procede. Em momento algum foi falado isso. Inclusive, a conversa que eu tive com o Brasil, ele falou, bom, à época os valores eram caros, sem citar valor. De repente agora ele já matriculou as filhas aqui, deu uma sondada como é que ficou o nome dele no mercado brasileiro por esse momento, ele pode ter aceitado baixar a pedida. Mas em momento algum, por parte do Vasco, foi falado em valor. E o Kardec em momento algum falou. E a fonte que veio lá do Botafogo disse que lá atrás, à época, o valor pedido teria sido na casa de R$1 milhão. Então, a informação correta é essa. Realmente, ele não pediu esse valor agora para poder fechar com o Vasco. Ele quer voltar ao Vasco, é vascaíno, mas é profissional. Se pintar uma outra proposta de outro lugar, ele vai. Então, tem um negócio chamado interpretação de texto. A gente corre, dá a informação, mas uma coisa é como a gente dá a informação aqui. Outra coisa é como as pessoas interpretam. Beleza? Então, voltei aqui, expliquei a situação toda de novo, no detalhe por detalhe. E a informação é essa aqui. O que passar disso aqui, aí eu já não tenho como me responsabilizar por informação de terceiro. Beleza? Vamos seguir aqui agora o restante do nosso conteúdo. Um detalhe interessante, o Vasco até aqui jogou
10 jogos nessa Série B, e desses 10 jogos o Vasco não foi vazado em 7. Mostra como a defesa do Vasco está muito boa. Inclusive, há 5 consecutivos não sofre gol. Só para vocês terem um comparativo desse ano com o ano passado, em 38 rodadas ano passado, só em 8 jogos o Vasco não tomou gol. E nessa temporada, em 10 jogos, já em 7, o Vasco não sofreu gols. Então isso mostra muito a evolução defensiva do atual time do Vasco, comandado por Zé Ricardo. E um assunto que eu não falei no vídeo anterior, mas que irritou muito os vascaínos e foi pauta ontem na entrevista coletiva, foi a arbitragem. A arbitragem ontem do Luiz Flávio de Oliveira foi um negócio assim tenebroso. E o Zé Ricardo foi perguntado na coletiva a opinião dele a respeito da arbitragem, se ele acha que o Luiz Flávio minou de uma certa forma o time do Vasco. E também o Zé Ricardo aproveitou para poder analisar a estratégia adotada pelo time do Grêmio, que picotou e fez muitas faltas ontem no começo do jogo. A de arbitragem não é realmente muito legal. Acho que o Grêmio veio com uma proposta, pareceu bem claro, de fazer um jogo mais picotado realmente no primeiro tempo, com jogadores bem experientes. Isso, para quem estava ali de fora, ali como eu estava, observei que me parecia isso, uma estratégia para no segundo tempo entrar com o Janderson, com jogadores de mais velocidade, né, dar uma troca e tentar vencer a partida, principalmente em contra-ataques. Mas entendo que a gente precisa enaltecer a grandeza do jogo. Acho que foi um jogo, um pecado não ter tido gols na partida, mas foi um jogo de 2 equipes de camisa muito pesada. Eu acho que teve a grandeza da partida, e o Vasco fez uma boa partida, no meu modo de ver. Se houvesse que ter um vencedor, talvez o Vasco fosse o merecedor. Mas é assim, é o futebol. Acho que o Flávio teve uma partida difícil também de apitar. Eu não gosto de deixar o lado da humanização de apitar um jogo desse tamanho, com o estádio cheio. Ele é um árbitro preparado, um árbitro FIFA. Tenho certeza que tentou fazer o seu melhor. Acho que o número de cartões no primeiro tempo que foi um pouco excessivo, principalmente para o nosso lado. Ficou um pouco nítido que no segundo tempo a gente acabou tendo um time um pouquinho atrás na marcação, com medo de evitar esse segundo cartão. Tanto que 2 das substituições foram nesse sentido, tanto do André quanto no Gabriel Dias. Mas é enaltecer a nossa partida. Eu acho que nesse caminho que a gente está trilhando aí, tem coisas boas pela frente. Mas continuar trabalhando, já temos treino amanhã, nos preparar o máximo possível para enfrentar o Náutico lá em Recife. Bom, galera, e vocês já devem ter ouvido a expressão "bom filho a casa torna". O Vasco teve uma semana bem visitada aí pelos crias da base. No jogo contra o Brusque, nós tivemos a ida do Paulinho lá em São Januário, e ontem, contra a equipe do Grêmio, nós tivemos a ida do Thales Magno lá no jogo, acompanhou a partida. E também hoje no CT Moacir Barbosa, quem deu o ar da graça foi o volante Alan, que hoje joga no Everton da Inglaterra, foi visitar seus ex-companheiros. Inclusive não foi noticiado, mas na quarta-feira eu tive no CT Moacir Barbosa para a entrevista coletiva do Zé Ricardo, e quem teve lá com os jogadores foi o lateral esquerdo Henrique. Inclusive, quando eu e o Fabinho Azevedo a gente estava indo embora, estava conversando o Léo Matos, Henrique, Nenê, Gabriel Peck. Tava os 4 no cantinho trocando uma ideia. A gente até parou, conversou com eles brevemente. Até conheci o Léo Matos ali, bati um papo com ele. E possivelmente até ele deve ser o nosso convidado de segunda-feira, se tudo der certo, no Futebolaço Podcast. O cara bem bacana, a gente trocou uma ideia legal. Então os nossos crias têm aparecido bastante agora de férias lá em São Januário. Beleza? E vamos virar a chavinha agora, vamos falar de um personagem importante da partida de ontem. O meia Carlos Palacios ontem fez uma boa partida mais uma vez, entrou no segundo tempo, quase deu a vitória pro Vasco. Nos minutos finais ele dá um drible bonito no zagueiro do Grêmio, chuta a bola no travessão e acabou o jogo. Ele chorou muito efusivamente. O Zé Ricardo vai dar a opinião dele aí sobre o porquê daquele choro e também do atual momento do Carlos Palacios, se ele chegou a conversar com o jogador ao término da partida. Inclusive, o Carlos Palacios, na saída do jogo, ele deu uma entrevista ali na Zona Mista para a Vasco TV e ele desabafou, falou que há muito tempo ele não marca um gol, está se dedicando muito
e ficaria muito feliz com o gol. E ele sabe da importância que aquela vitória tinha ontem para o Vasco. Então ele ficou um pouco sentido. Isso mostra como esse atual grupo está muito... Como é que eu posso dizer? Muito enraizado com a causa do Vasco. Os jogadores estão com muita vontade de vencer e dar alegria para o nosso torcedor. Eu vou deixar com vocês o Zé Ricardo comentando o choro do Carlos Palácio. Realmente é um pecado, né? Ele vem se dedicando bastante, é um jogador que, todos sabem, é mais introvertido, né? A gente está tentando abraçá-lo para que ele possa render o máximo possível, não só como atleta, mas também como pessoa, dar conforto agora que a família dele chegou ao Rio, porque um jogador que está bem consigo mesmo certamente tem tudo para render mais. Mostrou a qualidade que tem no lance que acabou acertando a trave, um pouquinho antes fez um chute muito bom, o Breno, que foi em cima do Breno, tem para mim que se fosse um pouco para um lado ou um pouco para o outro, seria uma oportunidade muito clara de gol, e no lance, enfim, o Breno toca na bola, mérito também do bom goleiro que o Grêmio tem, mas um pecado realmente, ele merecia o gol, só falei para ele levantar a cabeça, porque outras oportunidades vão surgir, isso não foi dessa vez, talvez, quem sabe, o gol mais importante aí está para vir. Lógico que era o primeiro, eu gostaria de ter feito e dado a torcida, porque certamente daria vitória para a gente, e se a torcida já aplaudiu a gente ao final, mesmo com o empate, imagina se a gente tivesse feito o gol, né? Seria uma festa maior ainda. Aproveitar para parabenizar a torcida que mais uma vez deu um show, aplaudiu a nossa equipe, o que prova que realmente a gente está fazendo de tudo para representá-la da melhor maneira possível. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã eu chego com mais informações, beleza? Lembrando que agora às 5h30 da tarde, dependendo do horário que você viu esse vídeo, já tá até rolando o papo. Eu vou estar com o Paparazzo Rubro-Negro lá no Futebolaço Podcast. A gente vai falar muito sobre produção de conteúdo. Vamos falar também de futebol brasileiro, SAFs, Flamengo. Óbvio que ele tem um canal do Flamengo. Mas enfim, você vai ser bem recebido lá. 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de quem volta, vai estar muito. Valeu, fui!